Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de número 9 do canal, do tópico de Geometria Analítica, e a gente vai tratar hoje da equação geral da reta. Então a gente vai considerar inicialmente uma reta R que passa pelos pontos A e B. As coordenadas do ponto A são xa e YA, e as coordenadas do ponto B são xb e YB, tudo bem? A gente vai considerar ainda um ponto P, ok? Cujas coordenadas são x e y. Nós vamos assumir também, pessoal, que o ponto A, P e B, eles são colineares, ou seja, são pontos que estão na mesma reta, tudo bem? Pontos que estão alinhados. Nós vimos lá na aula de número 4 que quando três pontos estão alinhados, ou seja, nós verificamos, naquela aula como identificar se três pontos estão alinhados, era através de um determinante igualado a zero. Mas quem eram os elementos desse determinante? Então, nós colocávamos ali na primeira e na segunda coluna as coordenadas dos pontos, desses três pontos, de modo que a primeira coluna concentraria as abscissas, e na segunda coluna a gente vai ter as ordenadas. E a terceira coluna é composta ali por elementos uns, tudo bem? Então, isso que a gente tinha visto lá. Então, se eu calcular esse determinante, seja por qualquer regra de Sarrus ou Laplace, enfim, eu tenho que concluir que isso tem que ser igual a zero. Caso esse determinante não seja igual a zero, então esse determinante aí diz para nós que esses pontos não estão alinhados. Tudo bem? Essa é a condição de alinhamento de três pontos que nós já estudamos. Então, eu tenho na primeira linha o ponto P, de coordenadas x e y, na segunda linha o ponto A, de coordenadas xa e YA, e na terceira linha do meu determinante o ponto B, de coordenadas xb e YB. Tudo bem? Então, calculando esse determinante aqui, pessoal, vou repetir as duas primeiras colunas ali, tudo bem? Então, nessa regra, a gente vai usar o quê? Produtos das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Então, x vezes YA vezes 1, a gente vai obter XYA. Segunda diagonal principal, y vezes 1 vezes xb, yxb, então mais yxb. 1 vezes xa vezes yb, então xa vezes yb, também somando. Agora a gente faz o produto das diagonais secundárias, tudo bem? Faz menos isso, ou seja, o valor oposto. Ya vezes 1 vezes xb, que vai dar menos yaxb, depois a segunda diagonal secundária, x vezes 1 vezes yb. Então, a gente fica com menos xyb. E depois a terceira diagonal secundária, que é y vezes xa vezes 1. E a gente vai ficar com menos yxa, ok? Tudo isso igual a zero. Agora, pessoal, a gente pode perceber que alguns termos a gente pode ver que há um fator comum. Então, a gente vai separar esses termos que têm fatores comuns. Então, eu posso separar o xya menos xyb, que tem como fator comum o x. Vou separar o yxb menos yxa, que tem o y como fator comum. E vou deixar esses dois termos aí por último, que não tem nenhum fator comum. Tudo bem? Tudo isso igual a zero. Então, nos dois primeiros termos eu posso deixar o x em evidência. Então, x que multiplica ya menos yb. Se eu aplicar a propriedade distributiva, eu volto naqueles dois primeiros termos. No segundo, nos dois próximos termos, nós temos o y, que podemos deixar em evidência, porque ele é fator comum, e entre parênteses xb menos xa. E nos próximos termos, não há nenhum fator em evidência. Então, a gente só vai repetir aqui esses dois termos aí. Tudo isso igual a zero. A partir dessa equação, a gente pode fazer algumas substituições aí, que é possível. Por quê? Porque o ya e o yb, o xa e o xb são coordenadas dos pontos e são números reais. Então, eu vou substituir esses valores por valores também genéricos reais. E não vai ter nenhum problema, né? Então, o ya menos yb, eu vou chamar de a. E esse a pertence aos reais. Se o ya e o yb são números reais, a diferença entre dois números reais resulta em um número real. Da mesma forma, xb menos xa também é um número real que eu vou chamar de b. E aquela diferença entre aqueles dois produtos das coordenadas, eu vou chamar de c. E o c também pertence aos reais. Então, se eu substituir essas diferenças por A, B e C, eu vou ficar com a seguinte equação. AX
mais BY mais C. E essa equação que a gente acabou de encontrar é o que a gente chama na geometria analítica de equação geral da reta. Na equação geral, pessoal, a gente pode determinar, a partir dos valores de A, B e C, o coeficiente angular e linear. Vamos ver aqui algebricamente como que a gente pode fazer isso. Então, eu tenho a equação geral, ax mais by mais c, e eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o y. Então, eu vou deixar primeiro by igual a menos ax menos c. Depois, eu vou multiplicar, né, eu vou dividir ambos os membros da minha equação por b. Então, no primeiro membro sobra só y, e no segundo membro, menos ax menos c, tudo isso sobre b. Vou dividir ali os dois termos, então y vai ficar igual a menos a sobre b, que multiplica x, menos c e b, né? Menos c dividido por b. Observem, pessoal, que menos a sobre b e menos c sobre b são números reais, tudo bem? E o que relembra para vocês, pessoal, essa equaçãozinha aí que a gente acabou de encontrar? O que vocês acham? Observem que essa equação é a equação reduzida da reta, tudo bem? Quem é o menos AB? O menos AB é o nosso coeficiente angular, menos A sobre B, né? Perdão. Então, se eu tenho uma equação geral da reta e quero determinar o coeficiente angular, basta eu fazer menos A sobre B. A é o termo que acompanha o x e B é o termo que acompanha o y. E o menos C sobre B é o nosso coeficiente linear, perdão. Ou seja, posso determinar o coeficiente angular em função de A e B, e posso determinar também o coeficiente linear em função de B e de C, ok? Vamos ver um exemplo aqui, pessoal, e vai ser o único exemplo dessa nossa aula, mas eu vou resolver ele de 3 formas diferentes, ok? Então, seja a reta determinada pelos pontos A, de coordenadas menos 1 e 4, e B, de coordenadas 5 e menos 2, encontre a equação geral dessa reta. Então, a primeira forma da gente resolver, encontrar essa equação geral, é utilizar o determinante, ok? Aquele determinante que a gente viu lá em condição de alinhamento de 3 pontos. Então, eu vou pegar um ponto genérico, x, y, e mais esses 2 pontos para compor o meu determinante aí. Por isso que na primeira coluna eu tenho x, menos 1 e 5. Menos 1 e 5 são as abscissas dos meus pontos. E y, 4 e menos 2. 4 e menos 2, as ordenadas dos meus pontos. E a terceira coluna é composta só por elementos uns. Repito as 2 primeiras colunas, né? Ideia do determinante, para quem tem dificuldade aí, dá uma revisada em determinantes de matrizes de ordem 3. Então, x vezes 4 vezes 1, 4x, fazendo aí o produto das diagonais principais. Y vezes 1 vezes 5, 5y. Y vezes menos 1 vezes menos 2, vai ficar 2 positivo. Agora o produto das diagonais secundárias, e o valor eu deixo como sendo o oposto do que eu encontrar. 1 vezes 4 vezes 5, 20. O oposto de 20, menos 20. X vezes 1 vezes menos 2, menos 2x. O oposto de menos 2x, mais 2x. E a última diagonal secundária, y vezes menos 1 vezes 1, menos y. E o oposto de menos y, mais y. Posso simplificar essa minha equação, porque eu tenho termos semelhantes, né? Termos que possuem a mesma parte literal. Então, eu vou juntar 4x mais 2x, 6x. 5y mais y, 6y, e 2 positivo, menos 20, menos 18. Se vocês observarem, a gente pode dar uma melhorada nessa equação, pessoal. Notem que o 6 e o 18, né? O 18 é múltiplo de 6, então todos os números que eu tenho ali são múltiplos de 6, então eu posso dividir toda a minha equação por 6. Então, 6x dividido por 6, x, 6y dividido por 6, y, e menos 18 dividido por 6, menos 3. Tudo isso igual a zero. Então, essa equação que nós acabamos de encontrar é o que a gente chama de equação geral dessa reta aí que passa pelos pontos A e B, ok? Vamos ver uma segunda forma de resolver, galera, que vai dar o mesmo resultado, que é usando aquele algoritmo prático que eu expliquei para vocês, que nós colocamos lá, né, o ponto genérico xy, daí colocamos os 2 pontos que nós conhecemos e terminamos com o mesmo ponto que nós iniciamos. Então, xy, que é um ponto genérico, menos 1 e 4, as coordenadas do ponto A, né, na ordem da abscissa ordenada, depois as coordenadas do ponto B e as coordenadas do primeiro ponto que eu coloquei. Então, o primeiro ponto que eu coloquei é xy, as coordenadas, vou colocar no final xy também. Então, eu vou fazer o produto das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Então, x vezes 4, 4x, menos 1 vezes menos 2, mais 2. E 5 vezes y, 5y.
Agora, o oposto das diagonais secundárias dos produtos, né? Então, y vezes menos 1, menos y. Oposto, mais y. 4 vezes 5, 20. O oposto, menos 20. 2 negativo vezes x, menos 2x. O oposto, 2x. Tudo isso igual a zero. Agrupando os termos semelhantes, 6x mais 6y menos 18. Mesmo caso da primeira forma de resolução, posso dividir todos os termos por 6, né? Todos os termos da minha equação, que eu não vou alterar ela. Então, a gente vai ficar com x mais y menos 3. Equação geral dessa reta. Mesma resposta do primeiro caso e forma diferente de resolver. Uma terceira forma de resolver agora, só que utilizando a equação fundamental da reta que nós conhecemos. A equação fundamental da reta, que a gente já viu, é y menos y1 igual a m, que é o coeficiente angular, vezes x menos x1. x1 e y1 são coordenadas de um ponto que pertencem a essa reta, né? E o m é o nosso coeficiente angular. Professor, mas eu não conheço o coeficiente angular. Ah, mas você sabe determinar, né? Basta, conhecendo dois pontos, fazer a diferença das ordenadas sobre a diferença das abscissas. Então, é isso que a gente precisa fazer. Menos 2 menos 4, que é a diferença das minhas ordenadas. E no denominador, 5 menos o menos 1, que é a diferença das minhas abscissas. Então, menos 2 com menos 4, menos 6. E 5 menos o menos 1, 6. Razão entre menos 6 e 6, menos 1. Então, o nosso coeficiente angular é menos 1. Então, já me dá a oportunidade aí de usar a equação fundamental da reta. Conheço o coeficiente angular, né? Acabamos de determinar. E eu preciso de um ponto. Vou pegar o ponto A, menos 1 e 4, ok? E vou substituir lá, então, no lugar do x1 e do y1. Então, vamos ficar com y menos 4, que é o valor da ordenada, igual a menos 1, que é o coeficiente angular, vezes x menos o valor da minha abscissa, que é menos 1. Arrumando essa equação aí, a gente vai ficar com y menos 4 igual. Dentro do parênteses, a gente vai ficar com x mais 1. Então, menos 1 que multiplica x, menos x, e menos 1 que multiplica mais 1, menos 1. Ok? Como na equação geral a gente precisa deixar a equação igualada a zero, tudo que está no segundo membro vai ter que, né, estar no primeiro. Então, basta aí eu somar x e 1 nos dois membros para zerar o que tem no segundo membro. Então, a gente vai ficar com x mais y menos 4 mais 1, ok? Menos 4 mais 1, menos 3. Então, x mais y menos 3 igual a zero. Equação geral da reta aí para nós. Observem, galera, que as três formas de resolver dão o mesmo resultado, obviamente, né? Eu posso sair também lá da equação segmentária, se eu tiver posse dela, e chegar na equação geral também. Então, é sempre bom a gente olhar isso na matemática, que há vários caminhos para chegar na mesma solução, né? Não é sempre que eu vou ter um único caminho para chegar. Então, fica a critério de vocês qual utilizar, ok? Essa era a nossa aula de hoje, encerrando aí a parte de retas, né? Das equações das retas. Nossa próxima aula será sobre posição relativa entre duas retas, entre retas paralelas ou retas perpendiculares. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa aí o joinha se vocês gostaram, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima aula, pessoal!